Olá, eu sou Sidmir Moreno e esse é o quadro Opinião Formada do nosso Conexão Verdade. Começo de máscara porque a gente precisa dar o exemplo, né? Mas eu, como estou gravando sozinho, o cinegrafista está a mais de 2 metros de mim, eu vou retirar a máscara. E o assunto que nós vamos abordar hoje é, mais uma vez, a pandemia da Covid-19, que já completa aí 1 ano e 2 meses da primeira morte no Brasil. E eu dividi em algumas partes os comentários, escrevi aqui a próprio punho, alguns assuntos muito importantes, porque eu acho que a informação nos ajuda a combater a pandemia. A pandemia que toma conta de todos os países do mundo. Porém, no Brasil, nós temos a pior de todas as variantes, que é a briga política. Logo no início da pandemia, quando a pandemia chegou ao Brasil, nós tivemos lá em Brasília uma reunião entre o presidente da República e os governadores. Na realidade não em Brasília, porque foi feita por videoconferência. Os governadores de todos os estados brasileiros, juntamente com o presidente da República, discutindo para ver se chegavam num consenso para o combate à pandemia. O que aconteceu foi o seguinte: os governadores liderados por Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, na época governador do Rio de Janeiro, e também por João Dória, propunham logo de cara o distanciamento social. Nada mais justo, pois era uma crise viral e vírus passa de um indivíduo para o outro. Então nós tínhamos mesmo que gerar naquele momento um distanciamento social e também pediam nessa reunião os investimentos do governo federal para que enviasse verbas aos estados e os estados, consequentemente, aos seus municípios, para que pudesse se estruturar o sistema de saúde. Perfeitos, os governadores fizeram a pedida correta, mas a reunião terminou em poucos minutos, pois o presidente não queria o distanciamento social naquele momento. E ele estava errado, pois nós não conhecíamos o vírus, o modus operandi do vírus. Tínhamos mesmo que ficar em casa. E aí fechar a economia até que se estruturasse o sistema de saúde e que se montasse uma estratégia. Porém, não foi o que aconteceu. O dinheiro veio. O chamado orçamento de guerra, aprovado pelo Congresso, dispensando licitação, o dinheiro veio. Porém, pouco se conhecia do vírus. Os números começaram a aumentar assustadoramente, porém, os médicos, os profissionais da linha de frente, pouco conheciam do vírus. Tinham, no máximo, os EPIs para se proteger, que são os verdadeiros heróis, aqueles profissionais da área da saúde, com máscaras, com luvas, aventais, e atendendo as pessoas, e os médicos ainda não sabiam. Porém, os dias foram passando e os sintomas foram se apresentando. E os médicos passaram a descobrir, temos que tratar com determinado medicamento, porque os sintomas que se apresentam são esses. E a coisa começou a dar certo, apesar de aumentar o número de mortos. A coisa começou a dar certo, pois o número de mortos está na casa dos entre 2,6% e 2,9%. Ou seja, de todos aqueles que se infectam, menos de 3% evoluem a óbito. Porém, os números no Brasil hoje passam dos 430 mil. Eu tenho aqui mais exatos, os números são 442 mil mortos hoje, infelizmente. Eu, particularmente, perdi amigos, conhecidos, e é muito triste. Porém, os médicos passaram a descobrir qual o protocolo, mas a briga política não cessava. Bolsonaro dizia que a cloroquina poderia combater. Pronto. Boa parte da imprensa e também os governantes usavam essa fala equivocada e batiam em Bolsonaro. Bolsonaro era questionado o tempo inteiro sobre os mortos. Ele vira e diz: não sou coveiro. Na minha opinião, ele deveria ter evitado dizer isso. Mas não quero julgá-lo, pois ele não estava em seu lugar e sendo pressionado como ele foi. Porém, a realidade é que a briga política até hoje não chegou a um consenso. E quem perde é a população. Continuaram defendendo o distanciamento social
E o Estado de São Paulo, entre fevereiro e abril de 2021, o governador João Dória realizou o maior distanciamento, o distanciamento social mais rígido até agora, que foi a fase emergencial. Porém, o maior número de mortos infectados foi nessa fase emergencial. Então, também não está provado que ele está correto. O que nós esperamos é que ambos, governos estaduais e governo federal, sentem em uma mesa de negociação que já está muito mais do que tarde e cheguem a um consenso. E que hoje, com uma experiência de mais de 1 ano e 2 meses, cheguem a um consenso e vamos agir de tal maneira e que essa discussão possa cessar e que o povo brasileiro possa ser atendido de uma maneira decente. Agora, que também seja dada a devida atenção para aquela verba que foi aprovada como orçamento de guerra. Nós precisamos de satisfações. Nós precisamos saber onde foi. Foi dispensada a licitação, mas não foi dispensada a responsabilidade por esse dinheiro. Este é o primeiro capítulo dessa série de 5 programas que nós falaremos sobre a pandemia, porque a informação é um direito do cidadão.